Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês aqui, professor César Bodão, hoje para nós falarmos sobre funções da linguagem. Se há uma coisa que o Enem traz, que o Enem coloca nas suas provas, são figuras de linguagem, funções da linguagem e as variantes linguísticas, as variações linguísticas. Portanto, essas aulas nós teremos que nos desdobrar, nós teremos que saber bem, tá? Porque isso caiu e vai continuar caindo em todas as provas do Enem, ok? Então, uma das coisas que nós temos que saber bem são as funções da linguagem. Então, vamos lá. O que são as funções da linguagem? Você sabe que na nossa língua, essa que a gente chama de teoria da comunicação, né? Chamada teoria da comunicação. Então, na teoria da comunicação, nós vamos ter aqui uma mensagem que vai ficar aqui no meio, tá? A mensagem vai ficar aqui no meio. Aí nós vamos ter um emissor desta mensagem, tá? Então, é aquela pessoa que emite a mensagem. Nós vamos ter o receptor da mensagem, aquela pessoa que está recebendo a mensagem. Tudo isso mediado por um código. O que seria o código? A linguagem que você está usando. Então, você pode enviar uma mensagem de fumaça, vamos ver assim. Então, você está num lugar, você envia a mensagem de fumaça, você é o emissor, certo? Quem é o receptor? A outra pessoa que está do outro lado vendo o sinal de fumaça. Qual é o código que você está usando? Neste caso do sinal de fumaça, uma linguagem não verbal, tá? Qual é o canal de comunicação? A própria fumaça. A própria fumaça é o canal de comunicação, junto com a fogueira que você está fazendo. E qual é o referente? O referente é o assunto que você está querendo desenvolver. Então, mensagem, quem emite, quem recebe, qual é o código, que tipo de linguagem você está utilizando, tá? Então, qual é a linguagem que eu me aproprio, que eu utilizo para enviar a mensagem? O canal de comunicação é o meio físico utilizado e o referente, o assunto. Vejam bem, para cada um desses elementos aqui, nós teremos uma função de linguagem específica, tá? Então, para que você não tenha problema para entender, emissor é aquele que envia a mensagem. Pode ser uma única pessoa, um grupo de pessoas, e etc. Quem envia a mensagem. A mensagem é o conteúdo, tá? Das informações que ora são transmitidas. O receptor é aquele a quem a mensagem é endereçada, quem recebe a mensagem. O indivíduo é um grupo, também conhecido como destinatário, tá? Vamos lá. Canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, é o meio físico pelo qual a mensagem é transmitida. O código é o conjunto de signos, de regras de combinação desses signos, utilizados para elaborar a mensagem. A linguagem, tá? E o contexto, que é o referente, é o objeto, a situação a que a mensagem se refere. Qual é a situação da mensagem? Tá? Qual é a situação que a mensagem foi utilizada? Esse é o que nós chamamos de contexto ou referente. Tá joia? Vamos lá. Qual a mensagem em que nós temos ênfase no emissor? Quando a ênfase é no emissor da mensagem, nós temos a chamada função emotiva ou expressiva. Presta atenção, emotiva ou expressiva. Quais são as características da função emotiva ou expressiva? Há algumas características que você precisa saber. Por exemplo, na função emotiva, primeiro, a subjetividade. Então, se é subjetivo, é o predomínio da primeira pessoa do discurso, tá? Eu te amo, você não me dá bola. Eu vou me afogar num copo de Coca-Cola, tá? Então, quando você diz assim, o que você viu? Você usou a primeira pessoa do discurso, tá? O Roberto Carlos não fala, são tantas emoções, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Isso é uma função emotiva. Foi utilizado para essa canção, além de outras funções. Por quê que nós falamos outras funções? Porque não necessariamente apenas uma função deve permear o seu discurso, ou pode permear o seu texto. Pode haver mais de uma função. Então você tem que ver qual é que predomina. Ora, num predomínio de primeira pessoa do discurso, de subjetividade, o que existe é a função emotiva ou expressiva.
Visão intimista, é íntimo, é dele próprio. A linguagem que ele vai utilizar se refere a uma coisa dele, por isso o uso da primeira pessoa, unilateralidade, de um ponto de vista apenas, da primeira pessoa. Preocupação com o eu. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. A unilateralidade da expressão do sentimento. Opiniões e relatos pessoais, tudo relacionado ao eu, correto? Ao eu. Esta função é a função expressiva ou emotiva. Vamos ver aqui um quadrinho relacionado à função emotiva. Antes, eu odiava ser eu. Depois, eu me acostumei a ser eu. Hoje, eu simplesmente adoro ser eu. Tá? Então, vejam bem. Há ou não função emotiva? Sim. Quais as características que eu posso encontrar aí? Eu posso encontrar subjetividade, predomínio da primeira pessoa? Sim. Eu posso encontrar uma perspectiva intimista? Sim. Expressividade, unilateralidade de emoções? Sim. Então, todas as vezes que você tem essa perspectiva da primeira pessoa, a função é emotiva. Então tem que ter emoção, tem que ter subjetividade na primeira pessoa, unilateralidade nas emoções, a preocupação com o eu. Isso me caracteriza a função emotiva ou expressiva. Então aqui, ó, antes eu odiava ser eu. Depois eu me acostumei a ser eu. Hoje eu simplesmente adoro ser eu. Tá? Beleza? Há uma música do Ultraje a Rigor que eu me lembrei agora, chamada Eu Me Amo. Tá? Quem não souber, quem não tiver acesso, procure uma música do Ultraje a Rigor chamada Eu Me Amo. Que ele diz assim, há tanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já não lembro mais. Sempre andando atrás de mim feito louco nessa minha vida, nesse meu sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer. Aí o refrão diz, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Função emotiva ou expressiva. Tá? Vamos lá. Olha essa pequena frase aqui, tá? Olha só, frase não, esse pequeno poema, né? Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variavelmente outro do que um eu que eu não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho. Elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta. Traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha. Nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Fernando Pessoa. Que função que ele utilizou e por quê? Predominância da primeira pessoa, unilateralidade de sentimento, subjetividade, função emotiva ou expressiva. Tudo bem? Então, ao se falar das funções, esta é a característica da primeira função. São 6 funções. Tudo bem? Qual a outra função? Veja. Quando a ênfase é no referente, ou seja, no assunto a ser tratado, no contexto, nós temos a famosa função referencial, também chamada de função informativa ou função cognitiva. Referencial, informativa ou cognitiva. Tá? Quais são as características da função referencial? Objetividade, ênfase na informação. Isso aqui é o mais importante. O mais importante na função referencial é informar alguém de alguma coisa. Tá? Conhecimento, esclarecimento, linguagem denotativa, linguagem real, não figurativa, tá? Visão universal, preferência pela terceira pessoa. Pode, professor, pode haver primeira pessoa? Pode, mas não pode ser predominante a primeira pessoa, porque quando você usa predominantemente a primeira pessoa, você está usando a função emotiva ou expressiva. Teses, textos jornalísticos, textos científicos, artigos de revista, artigos de jornal, toda vez que a função da mensagem é informar. Se a função do texto é informar, então você tem ali uma função referencial.
Onde é que eu vou encontrar isso? Nos textos jornalísticos. Por exemplo, a capa da Veja, tá? 7 razões para votar não. A proibição vai desarmar a população e fortalecer o arsenal dos bandidos, tá? Que é... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Tá animado? Gostou da aula? Então curte e compartilha.